Bom dia, sejam bem-vindos ao jornal Informação em Pessoa. 2012 foi um ano de quebra para o setor hoteleiro. Muitos dos restaurantes e empresas abriram falência ou acabaram por fechar as portas durante este período. Segundo um grupo de trabalho criado pelo Governo, o aumento do IVA para 23% na restauração em 2012 levou ao encerramento de cerca de 17 mil empresas. No cenário de crise que Portugal atravessa, a hotelaria foi dos departamentos mais afetados. Na tal falta de dinheiro que as pessoas têm e uma vez que trabalha-se pouquinho, não se pode meter funcionários. Ainda cria mais emprego, não é? Bem, como qualquer um aqui nessa zona, isto é uma zona de estudantes, sente-se afetado. Nós não somos diferentes dos outros. Uns sentem mais, outros sentem menos. A população portuguesa reduziu a quantidade de consumo de bens essenciais, maioritariamente na alimentação. Geralmente quando há um corte é sempre pela boca. Se é comer um prato de comida, comem uma sopa, comem uma sande, isso é. Eu também sou pai, meus filhos estiveram na faculdade, sei que essas coisas são mesmo assim. Sentes como todo mundo, mas penso que dentro do global não podemos queixar, porque somos os mais antigos aqui, uma boa parte das pessoas já nos conhecem, já sabem o tipo de trabalho e as coisas vão evoluindo, vão fluindo mais ou menos normalmente. O Governo reconhece o impacto negativo que esta medida teve no setor, contudo afirma que teve um retorno financeiro de 180 milhões de euros para os cofres do Estado. Apesar dos apelos da oposição e do Ministro da Economia Pires de Lima, Passos Coelho mantém a taxa para o orçamento de 2014. Desde a sua eleição, o Papa Francisco tem surpreendido com as suas ideias inovadoras. O inquérito às dioceses é uma das medidas adotadas pelo novo Sumo Pontífice. Procuramos saber a opinião de alguns católicos. O primeiro Papa de origem sul-americana foi eleito há cerca de 8 meses. Jorge Mário Bergoglio é quem sucede a Bento XVI, adotando o nome de Francisco. Fomos para a rua recolher algumas opiniões dos portugueses acerca do novo chefe da Igreja Católica. Eu acho que o Papa Francisco é uma nova etapa, é uma nova luz que temos para a nossa Igreja Católica. Penso que ele tem feito um bom trabalho. Há coisas que ele mudou que era escusado ter mudado. Há opiniões que vieram realmente revolucionar um pouco a Igreja, mas acho que ele está no bom caminho. Acho que é bom, que é o que a Igreja precisava neste momento, precisava de um abanão e de uma remodelação muito grande, que era preciso alguém com coragem para o fazer. Em minha opinião, que ele vai criar muitos inimigos, pela bondade que ele tem, não sei, talvez pela forma dele de ser, dele lutar pelos pobres. Papa Francisco apresenta um estilo muito distinto dos seus antecessores. Para os estudiosos da religião, isso pode influenciar a sua atuação como Sumo Pontífice. O pontificado do Papa Francisco é uma lufada de ar fresco na Igreja, porque ele vem da América Latina, o maior continente, maior concentração de católicos no mundo. Alguém descomprometido, diremos assim, com a velha Europa, onde esta insatisfação e esta procura de novas tecnologias e materialismo está mais ativo do que nessa gente em que prevalece o dom da pessoa, a vontade de estar com os outros, de conviver e de solidariedade com os outros. O balanço que eu faço é muito positivo. Acho que é um Papa que revela uma grande abertura a toda a gente. Eu costumo pensar que ele põe a misericórdia acima da doutrina, por assim dizer. Enquanto os Papas anteriores eram Papas muito doutrinários, este Papa é um Papa cuja preocupação fundamental é a abertura a todas as pessoas. O Papa Francisco elaborou um questionário constituído por 38 perguntas sobre alguns dos temas polémicos na atualidade, dentro e fora da Igreja. Ter um questionário em ordem à preparação de um sínodo é habitual. O que não é habitual é a divulgação que este atingiu. Portanto, o facto deste se tornar público não é habitual e é um bom sinal. E, além disso, o tipo de perguntas que coloca sobre a família são muito realistas. Esta bomba que a comunicação social lembrou, dizendo que havia umas perguntas muito estranhas. Não, as perguntas são normais. Já tem acontecido noutros inquéritos. Eu penso que este inquérito o Portugal tem que dar resposta, as respostas têm que chegar à Comissão Episcopal até o dia 15 de dezembro e depois até, creio que é 1 de janeiro, as respostas de Portugal têm que estar em Roma. No que diz respeito à posição dos jovens perante a Igreja, existe uma indefinição. Os jovens não se afastaram da Igreja, não é? Há uma ideia que
fazem-nos crer e querem-nos dizer que os jovens não estão na igreja. Os jovens estão na igreja. Eu acho que a religião não está ultrapassada. O que podia estar ultrapassado era alguma imagem da igreja, algum tipo de práticas, mas acho que as pessoas que têm abertura, e os jovens também, a ter, sobretudo, a esperança, que é uma questão muito importante, e a manter a utopia, e acho que o cristianismo pode contribuir bastante nesse sentido. Com menos de um ano de pontificado e adotando uma nova postura relativamente aos seus antecessores, o Papa Francisco reúne já uma larga aceitação por parte dos fiéis. Carlos Nascimento, atleta do Sporting desde 2012, luta todos os dias pelo seu sonho, o atletismo. O seu próximo grande objetivo é estar presente nos Jogos Olímpicos de 2016, que se irão realizar no Rio de Janeiro. Carlos Nascimento, jovem velocista de 19 anos, conquistou o título de campeão nacional absoluto de 100 metros no Estádio Universitário de Lisboa, pela Escola Movimento, em 2012. Eu acho que foi uma experiência única, acho que cresci bastante enquanto atleta, tive a oportunidade de correr com os melhores do país, tive a oportunidade de mostrar o meu verdadeiro valor. Sem dúvida que foi uma experiência para a vida enquanto atleta, nestes meus 4 anos de atletismo, e digamos que foi o início de um novo marco na minha carreira enquanto atleta. O velocista participou em várias provas a nível internacional. A sua primeira prova foi na Rússia, onde conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura. Bem, eu acho que foi uma experiência incrível. Foi no segundo ano de atletismo. A competição foi na Rússia, foram os trials para os Jogos Olímpicos que se iam realizar no ano seguinte. Os Jogos Olímpicos da Juventude, ou seja, um campeonato dedicado aos mais jovens, para termos a oportunidade também de mostrar o nosso valor a nível internacional. Foi uma experiência muito boa. Claro que a primeira experiência é sempre um bocado a medo e pensar muito bem para o que se vai, mas creio que correu dentro do melhor, dentro do possível, e sem dúvida também foi um ponto de partida para o resto da minha carreira. Carlos Nascimento tem a ambição de progredir na sua carreira de velocista, com vários projetos a curto prazo. Ora, já bastante temos o Europeu de Séniores, no qual podemos estar presente, sendo que, digamos que é um campeonato já para as seleções mais, digamos, para os atletas mais velhos, onde poderei afirmar-me ou não, onde poderei ganhar um lugar na seleção ou não, mas espero bem que sim, vou treinar para isso e para lá estar. A longo prazo, digamos que estava, como qualquer atleta, não é? Tem o seu sonho de ir aos Jogos Olímpicos, que se vão realizar em 2016 no Rio de Janeiro. Já estou dentro do plano de treino para os Jogos e espero lá estar e dar o meu melhor. Embora seja atleta de Sporting, Carlos tem treinado no Porto, com o apoio da Escola Movimento. Para 2016, Rio é o seu grande objetivo, e é para lá que ele corre, a grande velocidade. A propósito deste atleta, temos no exterior o repórter Afonso Moura, com um convidado que nos vai falar melhor sobre a carreira de Carlos Nascimento. Bom dia, Pedro, estamos aqui na companhia de André Ferrão, amigo de longa data e colega de treinos de Carlos Nascimento, ele que nos irá falar um pouco melhor sobre o atleta. Bom dia, André. Como tens visto a evolução do Carlos ao longo dos anos? Na minha opinião, a evolução do Carlos ao longo dos anos tem sido bastante positiva. Desde os primeiros anos até à atualidade, ele tem registrado uma melhoria em todos os seus tempos. É verdade que com altos e baixos, mas de certa forma todas as dificuldades foram superadas e aquilo que estava previsto nele inicialmente, nas capacidades que ele tinha neste momento, registra-se que poderá atingir muito mais devido às marcas que tem atingido nos últimos anos. Portanto, acho que toda a sua evolução foi positiva. E achas que a mudança para o Sporting tem trazido uma evolução positiva para ele? Sim, eu penso que sim. Eu penso que a passagem para o Sporting, para um clube de maior importância aqui em Portugal, lhe trouxe bastantes vantagens e também, digamos que isso contribuiu para a evolução positiva dele, visto que ao integrar a equipa do Sporting começou a levar as coisas um pouco mais a sério, começou a perceber que terá mais oportunidades, visto que o Sporting tem mais condições para levar um clube para levar um atleta lá fora e para o integrar na equipa olímpica. Portanto, penso que sim, penso que a entrada para o Sporting foi bastante positiva. Podes descrever o Carlos como pessoa e atleta? É assim, começando como pessoa, o Carlos é uma pessoa fenomenal, é super simpático, sempre uma boa onda, nunca tem problemas, está sempre animado. E penso que isso também se registra como atleta. Durante os treinos está sempre animado, sempre a tentar manter um bom ambiente no treino. Claro que todos temos aqueles momentos de frustrações devido à dificuldade de atingir uma certa marca, devido a uma altura da época que seja mais complicada, mas de certa forma ele consegue superar sempre isso e manter um bom ambiente no grupo e manter também a coesão do grupo. Obrigado, André, por nos ajudares a conhecer um pouco melhor o atleta da seleção e do Sporting, Carlos Nascimento. Deixo de volta contigo, Pedro. Obrigado, Afonso.
A internet foi invadida pelo fenómeno dos blogs. Uma das principais temáticas é a moda. Cada vez é maior a quantidade de blogs de moda a nível mundial. As tendências do vestuário feminino e masculino são mais únicas e criativas, sendo atualizadas nestes blogs. Criei meu blog há cerca de 3 anos, ou seja, em 2010. Surgiu de uma conversa entre amigas e, como estávamos a falar de moda e de roupa, achamos interessante começar a escrever sobre esse tipo de assuntos e acabei por ficar eu depois com o blog. O seu blog é muito visitado ou notou alguma quebra com o passar dos anos? Muito pelo contrário, até acho que com o passar dos anos tem vindo cada vez mais a ser mais visitado. Se bem que nestes últimos anos tem crescido o número de bloggers nesta área, portanto torna-se também complicado gerir as visualizações, mas também com o Facebook eu acho que a página no Facebook ajuda também a divulgar e os amigos ajudam a divulgar, portanto. Para ser blogger de moda tem de estar a par de todas as tendências, mas acima de tudo cada pessoa deve usar o vestuário com que se sinta melhor e mais confortável. Tem-se mantido atualizada em relação às novas tendências do vestuário feminino? Isso é claro que sim, logicamente, visto tratar-se de um blog de moda, mas também tento, acima de tudo, dar dicas de bem-estar, porque penso que, assim, a mais do que a roupa que vestimos, acho que é mais interessante valorizar as raparigas e as mulheres por aquilo que elas são e tentar demonstrar esses valores para que se sintam bem. Com o simples acesso à internet, os visitantes têm assim uma noção do que está na moda. Uma das maiores promessas da formação do Benfica estreou-se a época passada na Segunda Liga. Com apenas 13 anos, abandona as suas origens em busca do sonho de ser profissional de futebol. Rafael Gregório Guzzo tem 18 anos e estreou-se este ano pelo Benfica B. No dia em que atinge a maioridade, o jovem jogador de Chaves enverga, pela primeira vez, enquanto profissional, a camisola do Clube da Luz. A melhor prenda que eu poderia desejar era estrear-me pelo Benfica e foi isso que aconteceu. Foi um dia, além de ser o meu dia de anos, que me marcou imenso, porque era o objetivo que eu tinha, era estrear-me pela equipa B e consegui. Ainda enquanto jogador juvenil dos quadros do Benfica, Guzzo assina contrato profissional. A assinatura do contrato profissional foi fantástico, porque era uma coisa que eu ambicionava, que eu desejava, porque com o passar do tempo fui tendo os meus objetivos e esse era um deles. Logo após a assinatura, dá um passo importante na sua carreira, passando a ser agenciado por Jorge Mendes. Tudo foi surgindo, vários contatos foram aparecendo, outros agentes FIFA nos procuraram antes e nós tomamos a decisão mesmo só quando veio a notícia do contrato profissional com o Benfica. Recentemente, ao serviço da Seleção Nacional, Guzzo foi o autor de 2 dos 3 golos que constituíram um passo importante rumo ao apuramento de Portugal para o Europeu de Sub-19. Quando eu marco golos, não sou só eu que resolvo o jogo, é sempre a equipa, porque no fundo os golos nascem de jogadas coletivas e se não estivesse lá eu, se calhar poderia estar lá outro colega meu a fazer o golo. Felizmente fui eu. Rafael começou por jogar ténis e só com 10 anos se inicia na prática do futebol, não sendo esta a sua verdadeira paixão. Em jogos com amigos foi-se destacando tecnicamente. No entanto, nunca teve como objetivo ser jogador profissional. Nunca me passou pela cabeça um dia ser jogador profissional ou ser jogador de futebol, mas as coisas foram acontecendo e eu cada vez mais acredito nisso e trabalho para isso todos os dias. Com 13 anos, a família vê o atleta ir sozinho para Lisboa e tanto para o filho como para os pais a decisão não foi fácil. Nos primeiros meses foi uma insegurança total se ele estava sendo bem cuidado, bem vigiado, bem alimentado, como se fosse ainda um bebê, uma criança. Com o tempo vai amadurecendo, o próprio Benfica nos deu condições de provas de que estava sendo bem orientado, tanto em escola como alimentação. E acabamos por acostumar, sempre com aquela dorzinha, com aquela vontade de estar junto. Por intermédio de Rafael Guzzo, que teve uma tarde inspiradíssima no estádio do Fontelo, em Viseu. Apesar de já ser considerado um valor no futebol nacional e internacional, Rafael não vira as costas à escola e vê-se, no futuro, como um potencial profissional de comunicação. Não sei se vou ser jogador, se não, estou próximo disso, mas tenho que ter sempre um plano B na minha vida e a escola é o meu plano B. Mas para já, o que Rafael pretende é ser campeão nacional de júniores. Gostava de, acima de tudo, ser campeão e conseguir ir ao europeu, que é uma montra enorme. No futuro gostava de jogar em Inglaterra, que é um sonho que eu tenho.
gostava de jogar em Espanha e também gostava de jogar por um clube que eu tenho muito carinho porque nasci em São Paulo. Gostava de jogar pelo Corinthians porque sou adepto do Corinthians e tenho a certeza que o meu avô ia ficar, os meus avós, que são os 2 corintianos, iam ficar muito orgulhosos. Apesar da distância, os pais continuam a acompanhar de perto a carreira do jovem futebolista. Rafael, confia extremamente no seu potencial, que a sua força mental você já nos passou. Então, força para frente sempre. A Delegação Regional do Norte e do Instituto da Droga e da Toxicodependência é um centro de tratamento exclusivo a utentes com as mais variadas dependências. Conta com a ajuda de profissionais especializados nas mais diversas áreas, como psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos. A Direção Regional de Saúde do Norte, CRI Porto Ocidental, é um centro de tratamento que tem profissionais responsáveis por 4 áreas fundamentais: a prevenção, o tratamento, a redução de danos e a reinserção. Os utentes neste centro necessitam de reunir alguns fatores para serem inseridos no programa. O principal é a motivação. Os fatores que as pessoas têm que reunir é, à partida, sentirem que têm um problema com substâncias psicoativas, ou uma dependência de álcool, ou outro tipo de dependência, por exemplo, do jogo. Já nos têm chegado também algumas pessoas com problemas de dependência de medicamentos, não é? E quando há uma dependência medicamentosa também se considera que existe uma dependência, não é? O uso ou abuso de medicamentos. E por isso, à partida, quando a pessoa o sente como um problema e nos procura, qualquer pessoa pode vir a recorrer ao nosso centro. Existem vários tipos de tratamentos utilizados neste centro. Relativamente à toxicodependência, a medicação mais utilizada é a metadona. É um tratamento específico para uma adição específica em situações particulares, ou seja, o consumo de drogas opioides pode ser tratado, em algumas circunstâncias, com metadona e, em algumas circunstâncias, ela é eficaz. Agora, há muitas drogas para que a metadona não tem qualquer hipótese, ou muitas outras substâncias ilícitas. O papel dos profissionais de saúde, na maior parte das vezes, revela-se fundamental. Primeiro, nesta estrutura, o papel incide mais digamos, na administração farmacológica de metadona e também consiste no despiste, na elaboração de testes de pesquisa de metabolitos urinários. Após o tratamento integral, alguns utentes apresentam um abandono total das drogas. Ela não será superior a 50% dos utentes que vemos, mas existe e ela é importante para nós. Aquilo que nós também achamos é que muitas vezes não existe um abandono total das drogas, existe um abandono significativo, embora que com consumos residuais ou da droga problema ou às vezes de outro tipo de drogas que eventualmente ou não são problematizadas ou que, apesar de tudo, não existe uma abstinência em relação àquela droga porque acaba por não ser tão disfuncional. Pronto. Mas em que as pessoas sentem que a sua evolução foi positiva, não obstante não terem abandonado totalmente os consumos, e que os benefícios pessoais que obtiveram são importantes. E aí a percentagem, porventura, até é um bocadinho maior e para nós, clinicamente, também é muito relevante. Esta instituição é mais um dos campos de batalha contra os comportamentos aditivos. Vão sendo conseguidos alguns objetivos, mas a vitória na guerra final ainda está longe. O Jornal Informação em Pessoa fica por aqui. Continuação de um bom dia.